Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, professor pesquisador do ProF, do Polo Bauru. E na disciplina então de problemáticas da educação física foi sugerido então que a gente fizesse esse mapa mental, elencando aí os principais tópicos de cada uma das problemáticas trabalhada em sala de aula. É, então eu vou começar aqui pela relação entre a teoria e a prática, que é o mais curtinho aqui de acordo com o meu mapa. Então a gente vê um modelo tradicional de ensino que é pautado pelo tecnicismo, pela maneira analítica de observar e definir as estratégias das aulas de educação física, onde o professor é preocupado em ensinar a fazer, né? Tem uma grande preocupação com o procedimental, ou seja, com as maneiras que o aluno vai fazer determinado exercício, movimento, jogo, e também ela tem uma relação muito grande com o ensino dos esportes, principalmente o famoso Quarteto Fantástico, que são as quatro modalidades, é, sendo o vôlei, o futebol, o futsal, o basquete e o handebol. Em oposição a esse modelo tradicional, a gente vê a partir dos anos 80 aí um movimento renovador que veio com práticas inovadoras, onde a preocupação passa então a ensinar sobre o fazer. Então, além do procedimental, fica a sugestão de que o professor amplie o repertório das aulas através da cultura corporal, com outras práticas, diversificando assim os conteúdos. A preocupação passa a ser também sobre, como eu disse, sobre o fazer, né? Não só ensinar a fazer. Então a gente encontra outros aspectos do ensino da cultura corporal de movimento. E diversificando esses conteúdos, a gente consegue aí desenvolver a autonomia e a criticidade dos alunos. Mudando um pouco aqui o nosso mapa, já para a próxima problemática, a legislação em educação física escolar. Então, se a gente ir lá cavucando aí a nossa história da educação física dentro da escola, a gente vê que ela era uma atividade escolar, né? E aí, a partir da LDB de 61, ela vira, né, uma atividade obrigatória dentro da escola, passando a ser aí facultativa diante da visão capitalista para mais de 30 anos, onde já espera-se que a pessoa esteja no mercado de trabalho. Quem faz parte do serviço militar, quem trabalha mais de 6 horas no dia, então, e para os incapacitados fisicamente. Isso, então, na LDB de 71, ele passa a ser obrigatório e também passa a ser facultativo também para as mulheres com um prole em 1977. E estudante de pós-graduação, ou seja, até então na pós-graduação a gente tinha que oferecer a educação física aí para os estudantes. Em 1968 teve a reforma universitária que também colocou a educação física no ensino superior como obrigatório. Então ela era até aqui obrigatório, né, em 1977 em todos os níveis de ensino, mas então ela era uma atividade escolar, não era ainda um componente escolar que a gente vai ver aqui no meu ladinho aqui. Ele foi então na LDB de 96 tornado obrigatório, ele virou um componente curricular, sendo obrigatório para todo o ensino básico. E aí em 2003 passou a ser facultativo, de novo aí para quem trabalha mais de 6 horas, quem tem o serviço militar
como atividade diária, mulheres com prole e com mais de 30 anos. É o Decreto-Lei de 69 e assegura aí o tratamento excepcional para portadores de afecções. E aí a gente termina então essa parte da legislação da educação física. Caminhando aqui para o lado, a gente vê a problemática da indisciplina e do afastamento. Então são duas problemáticas na realidade, né? Então a gente discute a indisciplina dos alunos na educação física e o afastamento que faz os alunos, as alunas se afastarem da prática da educação física. Os motivos da indisciplina, quais são, que a gente elencou aqui, são revolta contra as regras que existem na escola e o desconhecimento das regras. E os motivos que a gente também colocou aqui são a crise de valores na atualidade, a ausência, a carência, então, de referências sociais. Diante da revolta e desconhecimento das regras, a gente vê como solução a conscientização dos alunos, através aí de algumas propostas didáticas que vão trabalhar essa problemática. Então, aqui, se os princípios forem claros, não será necessário formular tantas regras. Então, às vezes o problema é ter tantas regras e aí os alunos se revoltam quanto ela. Então, o trabalho de conscientização seria uma das possibilidades didáticas de resolver essa problemática, né? E aqui sugere-se, né, as propostas do TPSR, do futebol calerreiro, e também trabalhar de maneiras híbridas com outras metodologias de ensino. Então, TGFU, Sport Education e a aprendizagem cooperativa. O afastamento, os autores aí citam alguns motivos. Então, a falta de diversidade de conteúdos, ou seja, desde lá do ensino infantil ou os anos iniciais do ensino fundamental, trabalhando as mesmas coisas, que a gente acaba caindo lá novamente no Quarteto Fantástico. Isso vem da formação do professor, das experiências dos professores que têm mais afinidade ou se sentem mais à vontade em trabalhar somente, né, com essas modalidades aqui definidas como Quarteto Fantástico. Aulas no contraturno, ou seja, a pessoa vai embora para casa e volta, e para voltar fica mais difícil. Muita gente depende do transporte oferecido pela prefeitura, estado, enfim, ou depende de ônibus, não mora tão perto da escola, e aí acaba sendo um empecilho ter que voltar para a escola após o período normal de aulas, né? A legislação, que a gente já viu agora há pouco, onde tem as dispensas, né? E aí eu coloquei aqui uma setinha sobre as possíveis soluções para essa que seria uma das justificativas do afastamento, ou seja, o aluno deixar de participar, que seria o maior controle das dispensas. Então, a gente ter um controle mais efetivo, mais rigoroso em relação às dispensas das aulas de educação física. E o conhecimento dos componentes. No outro motivo aqui que ficou foi insucesso e exclusão em períodos anteriores, né, que acompanha a bagagem que acompanha aí o aluno durante a sua vida escolar. Então seria um insucesso e exclusão, né, e os dois que estão interligados aí, os motivos são muitas das meninas, principalmente a vergonha, seja prospectiva, né? Ou seja, o medo de fracassar, a retrospectiva, que são as experiências vividas em anos anteriores, em situações anteriores, né? E também a exposição dos corpos. Então, nas aulas de educação física, por fazer parte
do universo onde a gente usa o corpo para praticar, a gente aumenta então essa exposição dos corpos, e isso seria um dos motivos também de afastamento relacionado aí à vergonha. Como solução, sugerimos aí a reflexão e modificação. Então cabe ao professor apoiar, incentivar, estimular e acolher esses alunos. Só assim a gente assegura o ensino inclusivo, e isso aqui é o rompimento do histórico da educação física. Aquela educação física seletista, que somente as pessoas com aptidão física ou nível de habilidade alto que têm sucesso na aula de educação física. O motivo do afastamento dos meninos, principalmente em atividades como dança, né, de expressão corporal, tem aquela ideia de que o universo masculino não está ou não contempla, não cabe a dança e essas outras manifestações da cultura corporal dentro do universo masculino. E aí a gente vê como uma possível solução a debates, discussões, né, reflexões em torno de questões de gênero. Aqui então embaixo tem algumas propostas didáticas, onde é aprendizagem cooperativa, Sport Education e TGFU. Então são algumas possibilidades de trabalhá-las separadamente ou de maneira híbrida para a gente chegar aí a um bom produto no final. Partindo para a próxima problemática, que é a dificuldade do ensino dos esportes nas aulas de educação física. Então, de acordo com o autor, alguns aspectos que a gente tem que observar na hora de montar, na hora de fazer nosso planejamento. Por que ensinar? Quais temas trabalhar? Quais os conceitos que eu pretendo que sejam aprendidos? Quais critérios para selecionar esses conteúdos? Como tratar pedagogicamente esses conteúdos? E o que é considerado fundamental? O que eu devo mesmo abordar durante essas aulas? Então, vamos tentar destrinchar essa problemática, que lá atrás a gente tinha na nossa história como que era educação física, era um método educação física desportiva generalizada, onde a gente buscava, deixa eu dar uma aumentadinha aqui, a busca pelo corpo forte e higiênico. Então era sempre pensando em possíveis enfrentamentos militares. E a proposta didática era pautada então por fortalecimento do corpo. Depois disso a gente teve o período esportivista, que tinha como uma das suas premissas o sujeito lutador e vencedor. E a proposta didática era pautada em com resultados em competições. E mais uma vez a gente vê o famigerado Quarteto Fantástico, onde as aulas eram hegemônicas, né? Então tinha sempre os mesmos conteúdos, dependia muito do espaço físico da quadra. Então, se não tivesse quadra, aí a educação física, a aula se limitava. E ela vai muito, novamente aqui citando, as experiências vividas pelos professores, pelas professoras, que tornaram eles desse jeito. Ou eram ex-atletas, ou a formação também tradicional fez com que eles desenvolvessem esse método de trabalho. Antes a gente tinha então o esporte na escola, onde a gente tinha como produto final aí a padronização dos conteúdos, dos movimentos, das possibilidades, sucesso de poucos. Então quem não tinha muitas habilidades não tinha sucesso nas aulas, e tinha como finalidade também a detecção de talentos. E aí, a partir aí do 1980, os anos 80, 90, o movimento renovador veio com uma alternativa a fim de quebrar essa visão que a gente tem do esporte na escola, através do significado dos esportes, a contextualização das aulas. Questões sociais eram abordadas nas aulas de educação física também. Tinha uma atenção a todos e não somente às pessoas com maior habilidade ou mais tido como talento, né? E possibilidades individuais.
Os indivíduos eram analisados individualmente com as suas potencialidades ou dificuldades, etc. E aí, em contrapartida, a gente defende aí o esporte da escola e não mais o esporte na escola. Passamos aí para o próximo, que é questões de gênero. E a gente precisa saber algumas diferenças e alguns conceitos em relação a gênero, sexo biológico e orientação sexual. Para isso, a gente consegue assegurar a inclusão de todos e todas as alunas. Então, Goellner citou aqui: se os corpos são diferentes, é necessário pensar ainda que os gêneros e as sexualidades ou orientações sexuais também o são. E se a gente buscar lá na história, as meninas sempre foram ensinadas, né, vamos definir assim, a terem brincadeiras mais tranquilas, mais passivas, brincadeiras cantadas, brincar de boneca, ficar mais no ambiente privado ali de casa. E em contrapartida, os meninos foram ensinados, incentivados a correr, brincar, saltar, subir em árvore, atividades aí mais de rua. E isso influencia diretamente nas performatividades de cada um, né? Então, o leque de atividades das meninas é bem menor do que a dos meninos, historicamente, socialmente, culturalmente falando. E aí a gente encontra aí uma análise entre usar as turmas, em trabalharmos as turmas mistas e as turmas separadas, né? As turmas mistas, então, vista aí pelo autor como o cenário ideal, onde vai garantir a equidade, a integração de todos e todas, e vai ter a aprendizagem mais significativa, favorecendo então na interdependência positiva dos alunos e das alunas. Em contrapartida, as turmas separadas, onde a gente vai se deparar aí com a aprendizagem cerceada e, consequentemente, teremos, né, menos estímulos aí para os nossos alunos. Turmas separadas ou mistas, né? Então é uma coisa que é garantido às aulas turmas mistas desde lá 1990 pela DEBEM. E aí a gente vê o ensino fundamental 1 e o fundamental 2, onde a gente já começa a ver essa diferenciação e os alunos quererem, já principalmente aqui no Fundamental 2, a se separarem, não fazerem mais juntos, as meninas não se sentem à vontade de fazer. Isso se deve aos paradigmas relacionados ao biológico. E vindo aí como uma proposta didática, a gente tem a sugestão do autor de partirmos para a sensibilização, através de dinâmicas individuais, em grupo, criação de narrativas e a apreciação crítica dos conteúdos. Essa não é a sensibilização que o autor indica e orienta para a gente. E a vivência de situações inclusivas, problematizar marcadores sociais, conversar, debater a respeito do que a sociedade impõe então como coisa de menino e coisa de menina. Partindo então para a próxima, eu vou pular essa aqui, vou voltar um pouquinho na relação entre aqui a gente já fez, então vamos aqui para atuação docente, que tem também relação com esses dois últimos que a gente falou, onde a gente tem na nossa história as práticas tradicionais que a gente já conversou. Então, os professores que são, devido à sua herança esportiva como professor e como aluno, as práticas tradicionais, que é visada aí e onde se espera o desempenho esportivo através da seleção por habilidade, né? E aí tem as mesmas tarefas, esperando os mesmos resultados para todos os alunos e as alunas. E mais uma vez a gente vê aqui as modalidades que são trabalhadas nessa ótica tradicional do ensino da educação física,
onde com certeza a grande diferença entre a oportunidade, as oportunidades, na verdade, né, entre meninos e meninas. Isso está intimamente ligado à formação do professor, onde tem como premissa vencer a todo custo e os comportamentos fora do que se espera. Depois a gente vai para essa próxima aqui, vamos voltar. A outra tipo de atuação docente é o abandono pedagógico, onde os alunos decidem, né? O professor fala, vou desenvolver a autonomia dos meus alunos, e aí vocês fazem o que vocês quiserem hoje. E aí é onde você vê os meninos jogando bola, as meninas ali separadas, jogando um vôlei num espaço pequeno, improvisado, ou paradas, né? Ou seja, temos uma baixa participação das meninas nas aulas. E aqui nessa proposta os alunos se organizam, a ausência do professor, nos casos mais severos aí, o professor chega a ficar de canto ali, fingir que nada é dele, nenhuma responsabilidade é dele. A gente vê como resultado disso tudo a exclusão, então cada vez mais fazendo menos e menos pessoas fazendo alguma coisa, né? Partindo aqui, depois aí que a gente viu de 1980, os anos 80, as práticas inovadoras, onde ela veio aí tirando o chão dos professores que tinham como maneira de trabalho o ensino tradicional, né? E foi então um ponto de inflexão, foi onde os professores não sabiam o que fazer diante dessa nova sugestão de práticas. E aí onde foi sugerido, né, a partir desse momento, o ensino de conteúdos, né, dentro da educação física. Não só do procedimental, então entraram as questões de a dimensão procedimental, mas também conceitual e atitudinal dos alunos. Então, a educação física vista como um componente curricular, realmente. E aí, a gente acaba fazendo uma ligação entre todas, entendendo aí as dimensões de análise e sínteses compreensivas. A gente tem que entender o processo de transformação da área que ocorreu nesses anos 80, as condições objetivas de trabalho, então esse processo aqui de transformação, como o autor define, tirou o chão de muita gente, né? Então, de muitos professores que, né, viram até como uma crítica ao ensino dos esportes e à maneira como eles ensinavam, então foi um momento até de tensão. As condições objetivas de trabalho, então, remuneração salarial, o tempo para planejar, formação continuada, quantidade de alunos, infraestrutura, material didático. Isso aqui seriam algumas das justificativas pelas quais o professor, a professora aí tem determinado linha aí de trabalho, né? Então sempre é assim, então eu vou ser assim, né? A cultura escolar e a sua relação com a disciplina, ou seja, o que se vê da educação física dentro do ambiente escolar, que é a invisibilidade do conhecimento disciplinar. Então, a equipe gestora da escola, principalmente, não sabe o que deve ser ensinado, não sabe o que o professor ensina. O caráter funcional do abandono do trabalho docente, ou seja, o professor, a professora de educação física ocupam os alunos que, né, então vamos ver, pintou um problema lá na escola onde uma sala está de janela, a solução é mandá-la para a quadra. O professor então é visto como um simples tampa-buracos, né, vamos dizer assim, e para segurar esses alunos, e isso acaba sendo um pretexto também para o professor deixar a coisa fluir através do abandono aí do trabalho docente. E ainda dentro da cultura escolar, a gente vê a hierarquia dos saberes, onde achamos, né, de maneira equivocada, que a educação física tem uma posição inferiorizada dentro do contexto aí escolar, certo? E aí cabe a nós mudarmos tudo isso aí. Então, por enquanto eu coloquei aqui meio perdidinho, né? Estamos aqui, ó,
ainda. A gente está no não mais e ainda não. A gente está no meio desse processo que ainda não se concretizou. Então a gente vê muito ainda as questões relacionadas às práticas tradicionais e aí o abandono pedagógico. Vamos aqui para o próximo. Vamos ver o que falta aqui. Aqui já foi. Isso. Então vamos aqui para o último. A educação, o ensino através de temas geradores, onde a gente encontra aí nosso patrono da educação, Paulo Freire, explicando, incentivando, introduzindo e dando os caminhos para esse tipo de formação que busca, então, a formação integral dos indivíduos, das indivíduas, onde o professor deve não ser apenas reprodutor dos conteúdos, não ver o aluno como apenas um receptor, um pote onde a gente deposita o que a gente acha que detém, né? Os conhecimentos que a gente acha que detém. Então, o Paulo defende aqui que o professor é locutor aí, em contrapartida com o aluno receptor. Isso não propicia a formação de cidadãos críticos, autônomos, né? Isso é ligado à educação para a domesticação, não é libertador. Então o professor deve ser o transformador da realidade, não ser apenas reprodutor. O ensino contextualizado. E o que é o ensino contextualizado? Ele tem que ensinar a ler, ele tem que ensinar a aprender, ele tem que transformar situações, né? Então, o que fala aqui? Reconhecer que esse sujeito é, na verdade, o sujeito de sua aprendizagem, é quem realiza a ação, e não alguém que sofre ou recebe uma ação. O aluno, ele é um sujeito ativo, né, dentro do processo de ensino-aprendizagem. E trazer para dentro da escola a realidade dos alunos e das alunas. Aqui é o principal, né? Isso transformar situações inclui aqui as negligências, a gente tentar resolver as negligências, a exploração e a discriminação dentro do ensino. Então essa proposta de trazer a realidade para dentro da escola partiu aí da pedagogia libertadora de Paulo Freire e a forma de trabalho educativo. A forma de trabalho educativo é o grupo de discussões que conduz o processo buscando o processo educativo, né, buscando os conteúdos problematizadores. A adoção de situações que cercam a realidade dos educandos e dos educadores. Ou seja, o professor ele tem que conhecer a realidade onde ele está. A realidade não só dele, mas também dos educandos da escola, do bairro. Então, e aí a partir daí a gente é levado a trabalhar com os temas geradores. As etapas do que a gente chama do trabalho por temas geradores. Então a gente tem a investigação, onde a gente chega ao levantamento dos temas e que é feita aí a partir de situações reais. Dentro do levantamento de temas tem o processo de descodificação, e é onde a gente se depara com o ponto mais crítico do diálogo, onde que é as situações limites, né? E aí é onde que a gente tem que entender que a gente tem que buscar outras fontes de informação. A outra etapa é a situação codificada, e onde a gente detecta, né, quais são os temas. E, por último, aí, a problematização, ou seja, é onde a gente vai tentar resolver, né, através de diálogo constante entre a teoria e a prática. Então, aí fica a sugestão de que aqui, na verdade, está aqui na teoria. Então, a teoria sempre, as conversas aí permeando a nossa prática, né? Conduzindo e sempre de maneira junta durante todo o processo. Essa é o que fica sugerido aí para a gente. É isso, galera. Então, os temas geradores
são aqueles que fazem parte da vida dos educandos e também do educador. A gente procura temas que vão, de alguma forma, contextualizar a realidade dos alunos e isso favorecer, através dessas etapas aqui, na construção do conhecimento. Certo, pessoal? Então, espero que tenham gostado da maneira que eu organizei aqui os meus pensamentos e de acordo aí com a matéria que a gente está. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário aí, me chamar também no WhatsApp, estou à disposição. Um grande abraço a todos e a todas e até breve.